Olá, boa noite. Então, pessoal, a gente tinha. Meu boa noite a todos, as pessoas estão chegando aí. Oi, Brenda, tudo bom? O pessoal estão chegando aí. Hoje a gente se dispôs a falar sobre um assunto muito interessante. É um assunto que me chama muita atenção desde sempre, que é sobre a questão da fibromialgia. Né? Quem de vocês conhecem pessoas que têm fibromialgia, ou mesmo talvez alguns aqui que já passam por isso, né? Então, assim, se você passa por isso, conhece pessoas que têm esse distúrbio no corpo, compartilha com elas, tá? É um assunto bem interessante, poucas pessoas se dispõem a tratar sobre esse tema. Lembrando que eu vou falar dentro da visão e da ótica da medicina chinesa, tá bom? E o tema de hoje é o quê? É entendendo a fibromialgia, além dos ansiolíticos, não é verdade? Quando a gente fala de fibromialgia, primeiro vem à mente um distúrbio que a medicina trata como algo sem cura, né? Até o próprio diagnóstico da fibromialgia a medicina chama de diagnóstico de exceção, né? Porque não existe necessariamente exames clínicos que possam comprovar que você tem essa fibromialgia, essa doença. Mas vamos lá, gente, o que seria fibromialgia? Mialgia, obviamente, faz alusão à dor muscular, correto? E fibro seria pequenos nódulos que surgem no corpo, na musculatura e que causam uma dor terrível, né? As pessoas que passam por esse problema de fibromialgia, elas têm extremamente limitantes das suas vidas, né? Elas não conseguem fazer atividades diárias, atividades normais da sua vida, às vezes até como escovar um dente, pentear o próprio cabelo, acaba se tornando um tanto quanto dificultoso, né? Então vamos lá, pessoal. Então, quando a gente fala de fibromialgia, quando se vai para o conhecimento da medicina ocidental, você chega, alguns pacientes chegam nos ambulatórios, né, em consultas, e às vezes falando que tem fibromialgia, mas nem sabe de fato o que ele tem, né? Eu reconheço que muitas das pessoas que chegaram até mim, até de amigos meus que são médicos, né, eles falando sobre, eu tenho um diagnóstico de fibromialgia. Ele escutou alguém que falou com um segundo, que falou com um terceiro, que chegou até ele, que ele acha que o sintoma é parecido, então ele se deu o diagnóstico de fibromialgia. Mas não é assim que funciona. Obviamente que um especialista para lhe dar esse diagnóstico de fibromialgia seria um reumatologista, seria o ideal. Mas olha só, essa dor que as pessoas sentem, como eu falei, não existe um exame específico que possa diagnosticar. Não existem exames de sangue que possam dizer que você tem essa doença. Não existem exames de imagem, ressonância magnética, não existe absolutamente nada, tá? Como é dado esse diagnóstico? Existe um colégio, que é o Colégio Americano de Reumatologia. Ele orienta aos profissionais reumatologistas que avaliam os pacientes, se identificar que existem cerca de pelo menos 11 pontos no corpo que constantemente estão doloridos, às vezes super sensível, ou até mesmo a pressão, né? Quando a pessoa de leve a moderada e sentem muita dor por isso, se tiver pelo menos 11 desses pontos que são frequentes, a pessoa, e se ela se manter há pelo menos 3 meses
com dores constantes nesses pontos, podem ser fechado esse diagnóstico de fibromialgia, né? Geralmente são identificados uma média de 18 pontos que constantemente estão doloridos. E onde são esses pontos? Olha, geralmente esses pontos estão aqui na região da nuca, descendo pelo pescoço, ombro, região supraescapular, descendo pela coluna, região da cintura pélvica, né, da bacia. A questão aqui também dos membros superiores, cotovelo, os punhos, dedos, né, os artelhos dos pés, joelhos, tornozelos, tudo isso aí são pontos que se tornam extremamente doloridos durante a mera apreensão desse local. E eles são constantemente doloridos. Então, se for identificado dessa forma, a pessoa sim, ela teria esse diagnóstico. Mas nota, isso é vamos pensar assim, isso é meio que um trauma para a medicina, um tanto como um vexame para a nossa medicina, poder ter que fechar um diagnóstico de exceção, sendo que ele não consegue ver absolutamente nada no paciente que não seja apenas o mero relato do paciente referindo dores. Não existem exames, não existe máquina que você vai entrar. Um dia desse chegou no ambulatório uma paciente falando que foi num determinado profissional, não vou falar o nome, óbvio, e disse que ela entrou dentro de uma máquina lá e já deu, o negócio apitou, pi, 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 fibromialgia. Gente, pelo amor de Deus, vocês vão acreditar nisso não, né? Entenda, não existem exames. Até hoje não existem exames que deem diagnóstico fechado de fibromialgia. Não existe, tá? Se alguém fala isso para você, essa pessoa está lhe enganando, tá bom? Ela está lhe enganando. Então, sendo assim, então como a gente vai entender essa dor? Como é que ela se dá no nosso corpo? Olha, essa dor, ela geralmente é uma dor pulsante, ela é uma dor em contração. Às vezes a pessoa tem uma sensação que é como se fosse uma punhalada que ela levasse nesses pontos específicos. E elas referem que pela parte da manhã é pior. A dor é bem maior e também se o ambiente estiver frio, úmido, piora mais ainda. As pessoas sempre reclamam que elas não têm sono reparador. É extremamente complicado porque a pessoa não consegue descansar. Ela fica literalmente uma pilha, né? Existe uma fadiga física, uma fadiga mental, né? Esses pontos eles são extremamente sensíveis ao mero toque ou mesmo uma pressão moderada. A pessoa sente como se fossem espinhos no corpo. É como se o corpo dela tivesse vários espinhos e quando ela vai andando ela sente dores. E isso torna limitante a vida dela. Agora você imagina uma pessoa que se acorda com dor, passa o dia com dor e vai dormir com dor. Como é que essa pessoa é? Será que ela vai ser uma pessoa alegre, espontânea? Não, ela pode colocar uma máscara, né? Ficar rindo para os outros e tal, mas ela, com certeza, ela não é uma pessoa feliz. Ela tem dor no corpo dela, né? E a fadiga que a gente fala, que essas pessoas sentem, não é uma mera sensação de estar cansado não, viu? É um esgotamento total. Esse é o termo usado por essas pessoas. Eu me sinto esgotada. E isso interfere inclusive nas atividades diárias, né? A pessoa não tem, quando está em crise, ela não consegue às vezes nem se levantar da sua cama, ela não consegue fazer as suas atividades diárias, escovar os dentes, pentear o cabelo, até para tomar banho, fazer higiene pessoal, é complicado, é difícil, não é? Dirigir um carro, ir para frente do computador para trabalhar, para produzir, ela não consegue. São pessoas que entram num processo depressivo, de irritabilidade, e daí começa a suceder uma série de distúrbios no corpo que torna a vida dessas pessoas extremamente complicadas. Aqui na capital do Acre, acho que foi no ano de 2019, a nossa prefeita até sancionou aqui uma lei municipal, o dia para lembrar o fibromialgico. Agora a minha pergunta para o poder público, vocês estão fazendo o que para tratar essas pessoas?
Vocês estão fazendo o quê? Só lembrando que elas existem? Elas estão aí. E aí? Estão fazendo o quê por elas, né? Então, gente, eu falei que essas pessoas, além de sentir dores, de ter pontos sensíveis, de sentir um esgotamento total no seu corpo, que incapacita ela de fazer suas atividades, tem algo extremamente complicado, que é um problema de sono. É um distúrbio de sono. Essas pessoas, elas não dormem. Quando dormem, elas não conseguem descansar. Elas vivem uma pilha. Nós temos no nosso corpo atividades elétricas, né, neurológicas, que funcionam plenamente, mas o que é observado ao estudar esses pacientes é que eles têm ondas alfas que elas não são interrompidas durante o período do sono. É tipo assim, é como se ela estivesse constantemente em alerta, é como se algo tivesse iminentemente para acontecer. Ela não sabe o que, são coisas que fogem da capacidade dela de entender, mas vai acontecer uma desgraça, então é como o corpo dela estivesse em alerta para poder se proteger de algo que... Então são explosões de atividades cerebrais constantes, então a mente dela é muito acelerada, né, e ela se mantém constantemente num processo e num estado de alerta, né? Essas dores, elas acabam se irradiando com cefaleias, dores faciais, as pessoas reclamam também da articulação temporomandibular, então até às vezes para mastigar, elas sentem dores nessa região, rigidez no pescoço, no ombro, ou seja, não é vida, não é verdade? Então, a grande pergunta que se tem é: mas existe medicamentos para me tratar esse problema? Existe medicamentos para isso? Olha, você que é fibromialgico, ou se você conhece alguém que tem fibromialgia, você vai confirmar o que eu vou falar para vocês agora. Você pode ir no médico, você pode ir no reumatologista, que é o especialista dessa área, e você vai acabar colocando essa pessoa de calça curta. Por quê? Porque não existe. Você vai fazer um exame de hemograma, eu estou com... Se é dor, eu estou com inflamação, né? Mas não é inflamação, é uma sensação de inflamação, porque você não está inflamado. Porque o teu hemograma, as taxas de leucócitos estão normais, como uma pessoa que nem eu, ou qualquer uma outra que não tem inflamação nenhuma no corpo. Então, como é que eu vou explicar isso? Então, o que é feito para tentar minorar essa situação? Eu perguntei, existem remédios para tratar esse distúrbio no corpo? Infelizmente existem, vou dizer, algo que mascara o problema, que é o tema dessa live, né? Entendendo a fibromialgia além dos ansiolíticos, porque é justamente isso que o especialista vai poder passar para você. Ele vai passar algum ibuprofeno, né? Um naproxeno, que são anti-inflamatórios não esteroides, os AINES conhecidos, e vai passar os ansiolíticos. Esses AINES seriam para desinflamar, supostamente estariam inflamados o seu corpo, né? E os ansiolíticos seriam justamente para poder acalmar você, dar uma relaxada, para que você consiga dormir, porque se você não dormir, você só vai piorar, né? Só que essas pessoas, mesmo tomando amitriptilina, né, a clonazepam e tantos outros ansiolíticos, elas sempre se referem: olha, passei a noite todinha dormindo, mas me acordei tão cansada como se não tivesse dormido. A atividade, lembra, essas medicações, eu não estou dizendo que não é para você tomar, tá? Em nenhum momento aqui eu estou falando de que para você fazer uma divisão aqui, a partir de agora eu não tomo nada, vou viver com dor. Não estou falando isso. Eu estou falando para a gente tentar compreender, discorrer, entender um pouco mais sobre a questão da fibromialgia, além dos ansiolíticos. Porque os ansiolíticos, na cara, eles estão mascarando um problema que não está sendo resolvido. Porque se fosse resolvido, você dormia, se acordava descansado e você iria parar de tomar os seus medicamentos e você chegaria em um momento de plenitude, de equilíbrio, de homeostase, que você não precisasse mais tomar. Mas não é isso que acontece. As pessoas que tomam essas medicações, elas vão se manter constantemente dependentes dessas medicações. Passam a noite todinha dormindo, se acordam,
se acordam, de repente vão, tentam até ir trabalhar, mas não são produtivas, porque a medicação te deixa literalmente derrubada mesmo, né? Uma fadiga constante. Então, não é uma solução. Então, vamos entender, não existe medicamentos para tratar de forma eficaz esse problema. Eu quero cumprimentar todos vocês que estão entrando aí, sejam bem-vindos, tá? Nós estamos tratando aqui sobre fibromialgia, entendendo a fibromialgia, além dos ansiolíticos. Então, se você conhece alguém, convida ele para assistir, tá? Vamos tentar falar especificamente sobre esse tema hoje, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui, pessoal. Algumas pessoas, então vamos mais a fundo, né? Falamos que não existe necessariamente exames que comprovem essa doença, não existem, consequentemente, medicamentos específicos para tratar esse problema, né? É eminentemente sintomático os problemas, as dores que você está sentindo. Então, e a causa? O que é que causa de fato a fibromialgia? Eu falei dos sintomas, que são extremamente debilitantes, mas o que é que causa isso? Será que é algo físico? Será que é algo mental? Será que é algo emocional? Será que é um vírus, uma bactéria? Sei lá, o que é? Um fungo que ataca você e você ficou desse jeito? Já parou para pensar? O que pode ser isso? Então vamos hoje falar da fibromialgia além dos ansiolíticos, porque esse é o tratamento funcional. Pessoal, o que acontece é o seguinte, fizeram várias pesquisas a respeito desse tema e eles, teve um americano que ele se dispôs a estudar esse tema e ele procurou 52 pacientes e ele falou assim, olha, eu quero que vocês me relatem aqui como se comporta essa dor, tipo assim, ela começa doendo aqui, vai para onde? Vai para cá, vai para a boca, vai para onde? Vocês me relatem como é que anda essa dor, vai para onde? E essas 52 pessoas, foi o pesquisador McDonald, ele relatou isso num artigo publicado numa revista americana, no ano de 2001, que eu peguei aqui, na Cielo, e o interessante é que essas pessoas relataram a ele, 96% dessas pessoas que relataram como se comporta a dor, elas falaram justamente que essa dor é nos canais, adivinha de quê? Da acupuntura. São os canais que são tratados através da medicina alternativa que é a acupuntura. Aqui atrás de mim existe um boneco, eu vou tentar pegar. Isso aqui é um boneco, é um modelo de acupuntura, onde aqui fala sobre todos os pontos de acupuntura. São mais de 300, viu, pessoal? É extremamente complicado. Alguns são bem funcionais e outros não são tão utilizados. Mas observa só, as pessoas que falaram, essas 52, elas referiram a dor, olha só, nos canais. Tá vendo aqui, ó? Canal do intestino delgado, que a gente chama. Vamos ver que ela vai. Elas referiram dores justamente aqui, ó, que são os locais onde as pessoas sentem dores na fibromialgia. E são os pontos o quê? São os pontos utilizados na medicina chinesa, especificamente na acupuntura. Aqui. Isso aqui nada mais são do que canais energéticos do nosso corpo, né, que nós identificamos algum padrão e assim nós tratamos o corpo com estímulos através de agulhas, enfim, tá? Então vamos continuar aqui. Eu falei que eles haviam identificado esses pontos. Isso aí foi um marco porque mostrou de que existia sim uma relação de uma energia que a gente não sabe bem ao certo como explicar, mas que ela influencia sim nessas dores, nos quadros de fibromialgia. Mas eu havia perguntado aqui o que leva essas dores. Deixa eu deixar o moço aqui, fica quietinho aí, né?
Então, o que que leva, o que que desencadeia esse processo? E é nisso que eu quero afirmar aqui com os senhores. Existem alguns casos, né, de pessoas que tiveram um problema de uma infecção, inclusive eu tenho relatos de pessoas que passaram agora por esse processo de Covid, que se recuperaram e mesmo assim começaram a desenvolver alguns distúrbios que sinalizam nessa direção de fibromialgia. Pessoas que tiveram perdas muito próximas na sua família, pais, perderam filhos, perderam pessoas, entes queridos e de repente começaram a desenvolver distúrbios relacionados a isso que eu estou falando, que é a fibromialgia, né? Que coisa interessante, né? Isso aí, pessoal, serve para mostrar de que é uma das causas preponderantes, cruciais para o desenvolvimento da fibromialgia é a questão mental, é a questão da mente, aquilo que é produzido pela sua mente, né? Algumas pessoas se expuseram a um estresse emocional, a uma carga muito forte, não conseguiram modular isso e acabaram desencadeando esse processo de fibromialgia, né? Então, envolve, inclusive, algumas pessoas que acabaram desenvolvendo algumas doenças autoimunes, como lúpus e outras, e também, junto com isso, desenvolveram a fibromialgia. Então, existe uma relação muito forte com a mente, mas não somente com a mente, e é sobre isso que eu quero falar com os senhores aqui. Então, qual o entendimento da medicina tradicional chinesa com relação à fibromialgia? Eu quero aqui, gente, tratar aqui sobre 3 aspectos, que seria a questão da umidade no corpo, né? Eles entendem como a umidade no corpo, eu vou explicar sobre isso, a questão de uma dieta irregular e também a questão da tensão emocional. Eu vou tratar esses 3 temas, tá? Então vamos lá. O que seria essa umidade? Lembra, se você não assistiu um vídeo anterior meu, tenta assistir para você tentar entender, porque tudo que eu vou falar aqui, eu acho que eu não me apresentei no início, para quem está vendo meu vídeo primeiro. Eu me chamo Isaú Luna, eu sou enfermeiro de formação, sou especialista em medicina chinesa, em acupuntura, e estou me dispondo aqui a tratar sobre temas que não são tão corriqueiros e você não encontra com tanta facilidade nos meios de mídia, com uma visão diferente, a visão da medicina chinesa sobre esses temas, tá? Então, pessoal, olha só, a medicina chinesa, ela faz um comparativo com as doenças, aquilo que você está sentindo no corpo, com o meio ambiente, com o meio na qual nós vivemos, tá bom? Então, o que eles entendem e o que eles falam que é um diagnóstico dessa fibromialgia? Na medicina chinesa não existe fibromialgia, tá? Esse termo, ele foi criado na década de 80. Desde a década de 70, que começou a se observar que as pessoas que estavam submetidas a grandes níveis de estresse, etc, estavam reclamando de dores no corpo, que eram constantes. E com o passar do tempo, na década de 80 e principalmente na década de 90, eles identificaram aqueles pontos, lembra? Pesou 8, se você achar 11, fechou, diagnóstico, 3 meses sentindo dores constantes, naqueles mesmos pontos, fibromialgia, ansiolítico, anti-inflamatório, manda esse camarada dormir e transforma ele no zumbi, né? Então foi isso. Só que a medicina chinesa, ela identifica os sintomas e tenta entender como é que se dá esse processo. Vamos lá. Ela fala sobre a questão da umidade. Quando você se acorda, existem padrões do tratamento de pessoas com fibromialgia. Quando ela se acorda, ela tem uma sensação de peso nas pernas. É como se tivesse 50 quilos em cada perna. E ela sente que vai melhorando quando ela anda, mas é uma sensação de muito peso nas pernas. Os membros dela, as articulações, ela tem uma sensação como se tivesse alguma coisa apertando, né? Às vezes pulsando, e é entendido que é como se fosse uma umidade, ou seja, como se houvesse literalmente líquidos entre o tecido subcutâneo e o músculo que fica aqui embaixo,
Então, precisa-se retirar essa umidade do corpo que gera inflamação para que o corpo venha voltar à normalidade, correto? Então, para poder retirar essa umidade, entra a questão da fitoterapia. E eu vou até relatar para os senhores aqui dois fitoterápicos interessantes, se os senhores quiserem ter conhecimento, estudar um pouco a respeito deles e adquirir e fazer o uso deles, tá? Fique à vontade. A fitoterapia, ela utiliza algumas ervas que elas resolvem a umidade do corpo. Lembra? O entendimento de que existem líquidos no corpo e que estão obstruindo a circulação da energia do corpo. Nosso corpo tem energia que circula nesses canais que eu mostrei no boneco que está atrás de mim. E se existir alguma coisa que está obstruindo, que é justamente aqui na região das articulações, então algo você deve fazer para desobstruir esses canais. Eu estou me enxugando aqui porque eu estou falando na cozinha da minha casa e aqui não tem ar-condicionado não, é muito quente, tá? Vamos dar continuidade. Então, pessoal, o que a gente pode fazer para tentar tirar um pouco dessa umidade do corpo e assim facilitar, tá? A melhora, esse processo de recuperação, tá? Sociedade imediatista. Então, vamos lá. É um processo, tudo na vida é processo. Então, para se retirar essa umidade e fortalecer alguns órgãos, que nós chamamos o baço, né? É interessante fazer o uso de uma erva chamada Magnolia officinalis. A Magnolia officinalis, até de 250 miligramas, ela é um fitoterápico, tá? Ela é tirada de um caule de uma árvore, tá? É vendida no Brasil em casas de fitoterápicos. Qual é a função dela? Então, ela tem um efeito relaxante muscular, tá? Só que, lembra, é natural, tá? Ela tem um efeito relaxante muscular. Ela tem um efeito no sistema nervoso central, tranquilizando você que está uma pilha, lembra? Então, e ela ajuda sim a retirar essa umidade do corpo. E é interessante fazer o uso dela de 12 em 12 horas. Tem uma segunda que ela é uma espécie de diurético. Lembra? Acúmulo de umidade no corpo, dentro do entendimento chinês. Você precisa retirar essa umidade que está dificultando a circulação de energia desses canais no teu corpo. Então, é conhecida como cinnamon hiporia. Cinnamon com 2 N. Hiporia, P-O-R-I-A. Ele é um fitoterápico, uma erva chinesa, mas que também é comercializado no Brasil, em várias lojas dessas aí que vendem até pela internet. Ele é um diurético, tá? Você pode tomar uma cápsulazinha de 8 em 8 horas, ela vai ajudar. E essas duas ervas que eu estou falando, elas são interessantes para pessoas que têm esse sintoma. Você acorda de manhã, as mãos estão tudo assim, ó. Não consegue fazer isso. Aí depois, com dificuldade, parece que o negócio vai saltando, né? As articulações, os punhos estão tudo duro. Lembra? Umidade, olha o entendimento dos chineses. A articulação também tudo dura, aquela sensação de peso. É como se tivesse travado o joelho até para andar, né? Parece um Robocop. Não é todo durão, sem óleo nas articulações. Então ela ajuda nesse sentido, tá? Agora vamos falar também, pessoal, sobre a questão da dieta irregular. Isso aí é um problema terrível, tá? Porque existem alguns alimentos que eles trazem um problema terrível no processo de fibromialgia. Eu acabei de falar sobre a questão de umidade. A umidade, lembra, líquidos acumulando debaixo do tecido subcutâneo, entre o tecido subcutâneo e o músculo, e que com o passar do tempo eles vão gerando fleuma, que é quando ela condensa, tá? Por conta disso, nós deveríamos aderir, você que tem passa por esse distúrbio músculo-esquelético, aderir à dieta cetogênica. Não sei se você já ouviu falar. Olha só. Se livre do leite, de tudo que é laticínio, pensa aí, e do glúten. Isso é dieta cetogênica, tá? Do leite, então quer dizer que eu não vou mais comer queijo? O queijo é o pus do leite, tá? O quê? O leite no café da manhã não posso? Você deveria se livrar do leite, volto a dizer.
Mas qual o problema do leite? Eu aprendi desde pequeno, desde moleque, que o leite é um alimento completo e eu consigo adquirir todas a proteína, vitamina A, desenvolvimento, deixar meus dentes tudo trincando. Então, o leite da sua mãe, geralmente eu imagino que você deve ter mamado ali uns 6 meses para um ano e meio, né? 2 anos já está demais, né? Então, assim, o leite que você está tomando não é seu, é do bezerro, né? Para início de conversa. E tudo que vem dele também é da mesma forma. Gente, o leite, ele inflama o teu corpo. E não existe uma relação com inflamação? Existe uma série de literaturas, vocês podem procurar, que falam sobre a questão dessa dieta que nós fazemos diariamente, que é o uso de quê? Dos laticínios e do glúten, que envolve o pão. Eu confesso que até hoje eu não consigo me livrar do pão. O leite eu já consegui me livrar, tá? Mas o pão é bem difícil, né? Mas o pão, gente, ele tem glúten. E eu sei, você comeu a vida todinha, passou a vida todinha comendo pão, agora parece um enfermeiro com uns papos dizendo que eu tenho que parar de comer pão. Cara, se você quer ter mudança de fato, você quer investir na melhoria da tua saúde você tem que ter mudanças de hábitos alimentares, cara. E acabou-se. Você precisa disso. Você tem que assumir essa responsabilidade e fazer mudanças. Então, tire da sua dieta o leite e tudo que é derivado dos laticínios, inclusive iogurte e o glúten. Quando você for no supermercado, seja lá onde for, procura lá. Isso que eu estou comprando tem glúten? Tente retirar. Você vai observar que até as suas fezes vai ficar diferente. Você vai usar pouco papel higiênico para se limpar, rapaz, você acredita? Por quê? É umidade, lembra? Inflama, produz processos inflamatórios no corpo, produz fleuma, umidade que vai ficando nos membros. Então, assim, retire isso. Outra coisa que envolve isso também são os alimentos gordurosos e as frituras. Mas sempre lembre que os laticínios, eles geram fleuma no seu corpo. E isso vai gerar dor no seu corpo, tá? Há coisas que são interessantíssimas relacionadas à alimentação e que a cultura chinesa fala que nós devemos ter hábitos regulares de alimentação. Quando você sentar para comer, lembra, você está tirando energia daquela comida para você. Então, tá na frente de um computador, de uma televisão, comendo e processando aquilo ali, isso aí vai gerar dano, problema para você. Tá? Você tem que fazer o quê? Você tem que sentar, se concentrar, que chegou um momento, mastigar devagar, engolindo o alimento, ingerindo, né? E isso aí o teu corpo vai absorvendo, tá certo? Então evite ficar trabalhando e comendo, tá? Crie hábitos regulares da alimentação, evite ficar comendo comida pesada à noite, esquece disso, isso é mau costume seu, não faça isso, né? E evite ficar saltando alimentações. Eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas existem horários que o teu corpo absorve melhor o alimento. Quais são esses horários? Vou só adiantar aqui, das 7 horas da manhã até as 9, perfeito, é um horário que você deveria se alimentar bem. E o outro horário, que é o horário que você deveria almoçar, eu sei, nós viemos de uma cultura em que a gente almoça às 11h30 da manhã, né, para meio-dia, mas o horário correto mesmo, pessoal, é de 1h da tarde até as 3. Esse é o horário correto que nós deveríamos almoçar, porque o teu corpo está preparado a absorver melhor aquilo que você colocar no estômago, tá? Mas crie hábitos e evite ficar fazendo uso se alimentando em horários irregulares. Concentre-se, tire tudo que é fritura, laticínios, alimentos gordurosos. Você vai observar que as suas fezes vão mudar e você vai passar por um processo de detox. Pessoal, quem está entrando aí, seja bem-vindo. Eu estou falando aqui sobre fibromialgia, conhecendo a fibromialgia, além dos ansiolíticos. Se você conhece alguém que passa por esse problema aí, você chama ele para assistir essa live. Depois que eu concluir aqui, nós vamos publicar, você pode assistir ela desde o início, tá? E agora, pessoal, eu quero falar sobre algo que, para mim, do universo, tá? Assim, digamos que 100% das pessoas que têm fibromialgia, nós vamos falar que pelo menos 70% a 80% dessas pessoas, elas passam e o problema foi desencadeado
por essa situação que eu vou falar agora para vocês, tá? É algo bem ímpar isso aqui, tá? Olha só, é a tensão emocional. Eu sei que nós viemos de uma cultura que nós não levamos em consideração situações que podem gerar danos para a nossa saúde, né? Como a raiva, a culpa, o ressentimento, a mágoa, o medo, a tristeza, a preocupação, o próprio pesar, né? Como isso fosse trazer algum dano físico para nós. Mas será que isso de fato pode trazer dano para a nossa vida? Se você concorda, porque eu vou começar a tratar rapidamente sobre esse tema, pode dar um legalzinho aí pra gente. Ou se você acha que isso não tem nada a ver. Então, assim, tipo, tensão emocional, fatores emocionais, isso aí não tem nada a ver com doença. Como é que eu vou desenvolver um problema porque eu fiquei chateado com a minha esposa, sei lá, porque eu perdi uma pessoa próxima de mim, que eu gostava muito? Será que isso realmente desenvolve distúrbios no nosso corpo? Então vamos pensar nesse momento, o mais rápido possível, que o meu tempo está finalizando, vamos pensar com outro olhar, tá? Com o olhar da medicina chinesa. A medicina chinesa, ela entende que o nosso corpo, nós somos um ser só, mas a gente pode dividir em 4, né? Nós somos físicos, somos mentais, emocionais e somos seres espirituais, criados por Deus, né? Então, se existe um desequilíbrio em um desses 4 aspectos aqui, você vai desencadear problema, tá? Então, vamos pensar comigo aqui assim. Digamos que você tenha passado por alguns problemas, alguns sentimentos que você simplesmente pegou uma panela e você jogou tudo dentro, que foi a raiva, a culpa, a vergonha por algo que você passou, que alguém fez você passar, o medo, né? Sei lá, o medo de ficar desempregado, o medo de morrer, o medo de ser assaltado e acabou desenvolvendo um problema de síndrome do pânico, e aquilo ali você foi jogando tudo dentro de uma panela de pressão, né? A tristeza de alguém que fez algo de ruim para você, aquele sentimento de ressentimento, de mágoa. Você conhece aquelas pessoas que elas são que nem esponja? Elas absorvem tudo que está em torno dela, tudo. Ela tem uma tendência natural de absorver aquilo para ela guarda para ela não resolve, ela guarda para si, e ela vai absorvendo e vai jogando dentro da panela, na panela de pressão, né? As preocupações do dia a dia. Algumas pessoas que na nossa conduta durante atendimento ambulatorial, muitas pessoas pessoas que passam por esse problema de fibromialgia, que tiveram problemas de abuso sexual na sua infância. Eu não estou falando que toda pessoa que tem fibromialgia passou por isso, tá? Eu só estou falando que são fatores emocionais, que pessoas que vão acumulando, que chega uma hora que estoura, se você não conseguir modular a sua vida com o mundo, tá? Então, passaram por abuso sexual na infância, tiveram, não só na infância, mas também na adolescência, tiveram problemas de relacionamento muito forte, pessoas que são muito sensíveis e que não conseguiram resolver seus problemas, que foram magoadas por pai, por mãe, por filhos, que foram passadas a perna em alguma situação que você confiou muito, gerou uma expectativa muito grande numa pessoa e essa pessoa não correspondeu e você acabou gerando uma raiva, uma mágoa, e você vai jogando isso aí tudo dentro da panela de pressão, Aí o que acontece? Aí você fecha a panela de pressão, cheia de raiva, culpa, vergonha, ressentimento, preocupação, medo, o pesar de ter perdido pessoas, de ter você não ter compartilhado algo, alguém que morreu, e você, poxa, podia ter tido mais tempo com essa pessoa, ter ficado mais próxima dela, ter dito a ela que amava ela, que gostava dela, e tudo aquilo ali, você fecha essa panela e você coloca no fogo. Adivinha o que vai acontecer isso aí? E aí, meu amigo David? David foi diretor da unidade de saúde que eu trabalhei por um tempão, é o Dr. David Moreira. E aí, meu amigo?
Um abraço. Estou falando aqui sobre fibromialgia, tá? Já tem um médico aqui para ficar avaliando pelo conceito da medicina ocidental, tá? Beijo, estou falando pelo conceito da medicina oriental, tá? Então, você colocou tudo isso dentro da panela, adivinha o que foi que você estava fazendo? Você estava gerando uma agressão mental, correto? Constante. Você estava fazendo, expondo tudo isso que você fez, foi o quê? Foi uma agressão constante mental. E vai chegar um momento que é quando desencadeia esse processo da fibromialgia, isso dentro da visão da medicina chinesa, é quando essa agressão mental que você fez, adivinha o que ela fala? O que ela faz? A agressão mental que você fez agora, a sua mente vai agredir seu corpo. E isso é o que a medicina oriental entende. Que você agrediu tanto o seu corpo que você não resolveu problemas que poderiam ser resolvidos. Lembra, nós estamos falando de coisas antigas, coisas aí de, eu conheci mulheres aí que tinham problema de 30 anos, entendeu? 30, 40 anos atrás que não resolveu e você sabe do que eu estou falando, né? E o negócio estourou. E não vai ser reumatologista que vai resolver teu problema não. Por quê? Porque o problema, meu amigo, está aqui, ó, né? Então, a agressão mental constante que você fez durante anos da sua vida, ela às vezes foi um estopim, às vezes a morte de alguém, a perda de alguma coisa, então aquele estopim fez a tua mente passar a agredir o seu corpo de forma física. Então, esse é o entendimento que se tem dessa parte mental. Por que eu falo e fiz questão de bater nessa tecla? Gente, você pode observar, eu já vi um monte de paciente fibromialgico, já iniciei tratamentos com alguns, porque você sabe que é um tratamento multidisciplinar, né? Perdão, né? Eu sei que acaba sendo um pouco oneroso, por isso que o poder público precisa se acordar para isso, mas olha só, envolve nutricionista, envolve ali um acupunturista, um enfermeiro, envolve um psicólogo, tá? Eu estou falando de problemas de terapia, coisas que você precisa resolver, que você não consegue resolver na sua vida. Você precisa de um amigo, alguém que direcione para você algumas coisas, para que você venha trabalhar a sua mente. Não adianta ficar só tomando medicamento, não adianta ficar tomando naproxeno direto, amitriptilina, clonazepam. Você vai continuar com atividade mental, sabe, elétrica, você não vai parar, você precisa resolver, né? E eu vou contar, quero passar para os senhores aqui, quero tentar concluir o mais rápido possível, que eu estou me estendendo, como sempre, que todos nós somos pessoas que nós temos a nossa personalidade, né, formada ao longo dos anos, nós temos a nossa história emocional, que são nada mais do que nossas vivências ao longo de anos da nossa vida, que elas podem nos direcionar para uma situação de saúde ou mesmo um problema de doença, né? E às vezes essa doença está aqui na tua mente e precisa ser tratado, né? E se não for tratado, você vai ficar chovendo molhado, não vai conseguir resolver o seu problema, né? Então, pode observar, as pessoas, quase 100% das pessoas que são fibromialgicas são pessoas perfeccionistas, são pessoas que se cobram muito, são pessoas que sofrem pelos outros. Rapaz, o mundo já é difícil pra caramba, pra mim, pra você ainda fica sofrendo pelo teu próximo. Ajude no que for possível, mas deixa cada um viver a sua vida. Larga, deixa de ser esponja. Você não é para ser esponja não, fica absorvendo o problema de todo mundo. A esponja, aperta essa esponja, joga esse negócio fora. Tem um Gilberlino aí, chegou. Tudo bom, meu amigo? Gilberlino falando aqui sobre fibromialgia, depois você assiste o vídeo desde o início, viu? Então, espreme essa esponja, para de ficar absorvendo o problema dos outros, vá viver sua vida, tá? Trabalhe isso na sua mente, tá? Isso tá desgraçando a sua vida, está acabando com você, tá? E tente fazer isso, tente pensar em criar essa capacidade, isso você vai desenvolvendo, se trabalha, né? Essa capacidade de modular o mundo, as coisas que acontecem no mundo. Se você for sofrer por tudo que acontece de errado nesse mundo, meu amigo, você vai morrer e o mundo vai continuar do mesmo jeito.
entendeu? Então, assim, crie ou tente desenvolver essa capacidade. Se você não conseguir, procure alguém que lhe ensine, que não vai ser eu, procure um psicólogo, um amigo, né? E alguém que te ensine a criar essa capacidade de modular a tua vida a ponto de você conseguir gerenciar os problemas e aquilo ali não gerar tanto, afetar tanto a tua vida. Chega de absorver tudo que acontece de ruim e trazer para você. Você não tem que pegar no braço de todo mundo e sair levando, né? Então, gente, essa questão dos conflitos de relacionamento, tudo isso aí faz aflorar esse problema muito forte. Então precisa sim haver um tratamento multidisciplinar que envolve vários profissionais, que nem eu falei para os senhores, o psicólogo, né? Precisa de um nutricionista, questão alimentar, lembra da fleuma que eu falei, da umidade. Precisa de um professor de educação física, não esqueça do professor de educação física, você precisa fazer exercício, precisa fazer atividades físicas moderadas, precisa de alongamento, você precisa de um psicólogo para trabalhar a sua cabeça. Use a acupuntura como uma forma de despertar essa energia no teu corpo, né? De fazer, porque a acupuntura ela trata a mente. Isso que é o legal. Eu quero contar um caso rapidamente, que eu falei que seria casos clínicos, né? Uma das primeiras pessoas que eu fui tratar era uma senhorinha bem humilde, 50 e poucos anos de idade, e ela com um diagnóstico fechado de fibromialgia. E naquela época eu estava começando a fazer acupuntura, né, estudando, e nada melhor do que ter uma cobaia para a gente ir aprendendo, né? A gente aprende, né, com cobaias, depois a gente trata de forma profissional. E eu disse, não, vamos tratar a senhora, né? E eu achei interessante o diálogo dela, e ela falava períodos de crise, que pioravam quando ela não dormia. E, rapaz, quando você vai conversar com essas pessoas, a pessoa que, problema terrível de relacionamento, né? Foi traída pelo marido, foi traída por pessoas próximas dela, né? É uma pessoa extremamente infeliz. E aquela pessoa, né, que absorvia tudo o que acontecia na vida dela. Aí eu disse, conversei com ela, trocamos algumas ideias, né, já que não havia um psicólogo para fazer essa parte, e iniciei um trabalho de acupuntura nela para ver como o corpo dela reagia, e eu pedia que ela voltasse, e isso aí foi uma das coisas que me chamou a atenção, né, essa questão, as primeiras experiências que eu tive com essas pessoas. Aí disse, você volta aqui para você me dizer o que você sentia. Aí fiz uma primeira sessão, né, em pontos específicos, não necessariamente apenas nos pontos que causavam dor, mas nos pontos que tratam a parte emocional do corpo. A acupuntura ela trata a parte emocional do corpo, né? Então, às vezes tem pessoas que são muito presas, abrigadas, então você trata isso e isso desperta, né? Aí ela voltou. Alguns dias depois eu falei, o que você sentiu? Aí ela disse assim, olha, eu senti uma diminuição nas dores, mas tem uma coisa que me chamou a atenção. Aí disse, me fala aí, mulher, o que foi que me chamou a atenção? Ele disse, olha, desde que eu me conheço por gente, quando dá ali por volta de umas 5 e meia da tarde, quando o sol ele abaixa, eu sempre pego a minha cadeira, coloco do lado de fora da casa, aí eu começo a chorar, choro. Aí eu me sinto bem, é como se fosse uma terapia para mim, e isso me ajuda bastante. E aí, o que foi que aconteceu? Eu disse, rapaz, você acredita que eu estou há quase 3 dias querendo chorar, 5 e meia da tarde, não consigo? Então, tá vendo o que a acupuntura faz? Ela trata essa questão dessa estagnação da energia gerada pelo pesar, né? Você trata até o próprio pesar, né? A parte emocional, né, que está ligada ao pulmão, as emoções, né, o ir e vir da mente. E ela percebeu melhoras significativas, e aquilo ali foi se sucedendo, né? Um outro caso também, rapidamente, que eu preciso concluir, que eu vou finalizar falando sobre questão de alimentos. O último caso foi que tinha uma paciente que ela já estava há cerca de 7, 8 anos com problemas já de fibromialgia, e com todos esses sintomas que a gente falou aqui, todos eles, né?
e totalmente dependente de medicamentos, já sem vida nem nada, e não conseguia produzir absolutamente nada, né? E a gente foi conversar nela, gente, é um sentimento de culpa tão grande, e que isso é um trabalho do psicólogo, né? O psicólogo trabalha com essa parte. O acupunturista, ele trata mais essa parte do despertar da mente, né? Do equilíbrio energético do corpo, do trabalho multidisciplinar. E ela falava sobre o sentimento de culpa da morte do esposo dela. Ela tinha um sentimento muito forte, que nem ela mesma sabia, né? No fundo, ela achava que a morte do esposo dela, que ela tinha tido alguns filhos com ele, era a culpa dela, que ela poderia de alguma forma ter feito diferente, não fez. Tá vendo como a mente é traiçoeira? E ela sempre falava o seguinte: olha, a sensação que eu tenho é que é um peso em cima das minhas costas, sabe? Um peso que eu não consigo me livrar. Aí eu falei: isso é simples, mulher. Obviamente que eu fiz procedimento de acupuntura, né, para despertar a questão da mente dela, no entendimento. Eu falei: é simples, mulher. Retire a culpa de cima de você. A culpa, ela escraviza, ela maltrata você. Você se torna preso da culpa. Então faça o seguinte: se livre de tudo aquilo que está lhe prendendo, lhe causando mal. Se livre de tudo. Pensa aí, o que está lhe fazendo mal. Se livre disso e vá viver a sua vida. Aí, dias depois, ela já voltou rindo, né? Leves diminuições nas dores, né? E aí, o que você sentiu? Aí disse: olha, eu levei a sério o que você falou. Não sei o que foi. Você me falou que eu deveria me livrar daquilo que me faz mal, né? Aí disse: você está certa. Fica guardando essas coisas, se livre disso. Aí disse: olha, eu estava com um namorado aí, e eu pensei, disse: rapaz, esse cara, eu vou me livrar desse cara. Aí eu falei: olha, que eu não mandei você deixar seu namorado, não. Não vai ficar espalhando aí que o enfermeiro mandou terminar relacionamento. Não tem nada a ver, não. A questão é que eu percebi que aquilo ali, eu estava tendo já um relacionamento meio que opressivo, e que aquilo ali estava me fazendo mal, que nem você falou. Rapaz, eu mandei ele embora. E aí, o que você está sentindo? Rapaz, eu estou me sentindo tão bem agora, sabia? Parece que saiu um peso meio em cima de mim. Aí disse: então, mantém, faz que nem um Temer. Mantém. Se livre daquilo que faz mal a você, mulher. O psicólogo trata mais sobre esses assuntos. Eu não vou entrar nessa seara, tá? Então, gente, é a mente, trate a sua mente. E eu vou finalizar falando que existem alimentos que ajudam a tirar essa fleuma, essa umidade do corpo, tá? Dentro do entendimento da medicina chinesa. Para finalizar, lembrando que tipo o uso do café, alimentos como a rúcula, a chicória, o fígado de porco, né? Verduras como abóbora, alface, nós temos aqui também o brócolis. Tudo isso aí tira a umidade do corpo. E se você está tendo essa umidade, essa sensação de, né, nas articulações, se alimentar com esse tipo de alimentos aí vai te ajudar, vai drenar, vai fazer essa detox no teu corpo. Aí tu vai ficar observando as tuas fezes, entendeu? Enquanto ela estiver muito melada, entendeu? Muito mole, que o negócio ainda não tá legal. Então se livra do leite, lembra que eu falei? Do leite e do glúten, tá? Existem alguns chás muito bons que são... Eu não tenho tempo de falar sobre isso, que é a natureza dos alimentos, mas o chá de anis estrelado, ele é muito bom. Ele tem uma natureza amarga e ela tira isso, né? Então faz uso de chá anis estrelado. Ele é uma espécie de diurético, tu vai urinar bastante, vai ajudar a expurgar coisa de dentro dos teus intestinos para fora, vai fazer uma limpeza. Anis estrelado, chá é top, tá? E é que nem eu falei para vocês: chicória, rúcula, fígado de porco, o café, a abóbora, a sardinha, peixe que eu identifiquei, é sardinha, alcachofra, existem cápsulas, tá? Ela ajuda a tirar a umidade do corpo, é muito bom. Alface, brócolis e o chá de anis estrelado, tá bom? Pessoal, o que eu tinha para falar para os senhores é sobre isso aí. Me perdoe se eu não respondi pergunta de ninguém, caso alguém tenha perguntado.
porque como é muita coisa, sabe? E eu só tenho só 1 hora e meu tempo estourou, porque a minha assistente está falando, e eu vou ter que concluir agora. Eu quero agradecer, tá? Muito obrigado. E quero dizer para os senhores que esse trabalho, a fibromialgia, ela tem vários, o entendimento dela, né? Se a gente observar apenas por esse lado, que é a nossa medicina ocidental, você nunca vai chegar numa conclusão. Então entenda, boa parte dos processos que acontecem, os estopins, é uma questão mental. Então trabalhe a sua mente, tá? A questão da dieta, não esqueça da dieta. Não esqueça de que situações mentais, processos mentais acumulados podem estourar. Existem pessoas que têm tendência a absorver tudo que acontece no meio dela e que em 1 hora vai estourar tudo. Então resolva os seus problemas, se module com aquilo que acontece no mundo. Não permita que o mundo se afete você. Tudo que acontece no mundo vai afetar. Não fique se preocupando com tudo que acontece com seu vizinho, com seus parentes. Você tem sua vida, tá? Mantenha o equilíbrio, tá beleza? Então, eu espero que vocês tenham entendido, compreendido. Vocês podem depois fazerem perguntas. Eu quero dizer para vocês também que a acupuntura é uma medicina, faz parte, é um ramo da medicina tradicional chinesa, né, que usa os fitoterápicos, que usa a acupuntura como uma forma de tratar a mente. Se o problema está na mente, pensa num negócio top para fazer no tratamento da fibromialgia. A acupuntura. Ela permite você ter o despertar da tua mente, junto com um trabalho com um psicólogo, né, a tentar, quando tudo isso foi um produto de algo emocional ao longo de anos, saber gerenciar, a lidar com os problemas, a desenvolver várias técnicas que façam você ter e a voltar a ter vida, tá certo? Eu agradeço muito a participação de vocês. A Cris está pedindo aqui para me dar uma olhada, que existem perguntas. Deixa eu dar uma olhada aqui, se vai dar para me responder. Cris, eu não estou achando. Mas então, alguém perguntou aqui, onde tem para vender os fitoterápicos? Gente, fitoterápicos, tem tudo que é canto aí, meu. Tem na internet. Se você mora aqui no Acre, lá vai eu fazer propaganda, não ganho nada para isso. Eu gosto de comprar lá na Casa Matos, vende bastante chás, é muito bom lá, tá? Lá pelo centro da cidade também vende. Na internet você encontra muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Deixa eu ver o que mais aqui. Deixa eu ver. Esse diagnóstico há anos e até agora só tomo remédio que ameniza, mas vive em constante sofrimento. Teve uma pessoa que mandou essa mensagem, né? Eu acredito que eu devo ter respondido, Raquel Lima, né? Talvez eu tenha respondido algum questionamento seu a respeito, né? Porque realmente os medicamentos, como eu falei, infelizmente eles só mascaram algo que está dentro de você, que você precisa resolver, não é verdade? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que só. Tá bom. Gente, valeu. Compartilha esse vídeo se você gostou, tá? Eu não sei quando é que eu vou fazer outro, quando eu tiver tempo, tá? Mas compartilha com amigos, com pessoas que passam por esse problema. Acredito que é bem pertinente. Acredito que hoje vocês vão ter uma visão diferente do que é a fibromialgia. Bem além daquilo que é divulgado de uma forma geral, do conhecimento público, tá? Vocês vão entender de que a gente precisa tratar a nossa mente, que a gente precisa tratar a questão da nossa alimentação, tá certo? Forte abraço, fica com Deus.